Vamos à questão número 6. No circuito da figura abaixo, uma fonte de tensão de 12 volts com resistência interna R desconhecida está conectada a uma bateria recarregável de 1 ohm de resistência interna e FEM epsilon e a uma lâmpada de resistência 3 ohms. Se os amperímetros ideais 1 e 2 indicam 1 ampere e 2 amperes, respectivamente, determine a intensidade da corrente na fonte de 12 volts, sua resistência interna R e a FEM da bateria recarregável epsilon. Vamos então à solução da questão número 6, onde eu tenho, na verdade, a minha fonte de 12 volts de resistência interna R, carregando uma bateria, que ele fala que é recarregável, de FEM epsilon e resistência a 1 ohm, onde está ligado um amperímetro. Nesse amperímetro passa uma corrente de 1 ampere. E aqui uma lâmpada de 3 ohms, né, onde ela está ligada a um amperímetro A2, por onde passa uma corrente de 2 amperes. Ele pede para você a resistência interna dessa minha fonte de 12 volts e ele pede o valor da força eletromotriz na bateria epsilon, né? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos uma fonte que, logicamente, faz com que o circuito funcione, né? Então a corrente elétrica ela sai sempre do polo positivo da minha fonte, então eu já sei que essa corrente aqui, ó, ela se divide em duas, né? Nós temos aqui uma corrente I1, que eu já até sei o valor dela vale 1 ampere, não é isso? E uma corrente I2 aqui embaixo, ó, que eu estou chamando de 1 e I2 para combinar com os amperímetros, né? E uma corrente I2 que eu também sei o valor dela, 2 amperes, né? Então eu percebo que isso aqui é um receptor, já que a corrente está entrando no polo positivo, né? E aqui é a lâmpada, logicamente recebendo essa corrente de 2 amperes. Então a corrente I, que é a corrente total, senhores, que eu sei que é a soma de I1 mais I2, inclusive eu já até posso calcular ela, porque é uma das coisas que ele pede na questão. Então a corrente I é igual a 1, que é quanto vale 1, né? Mais 2, que é quanto vale 2, logo a corrente I é igual a 3 amperes. Bom, sendo assim, eu acabei de calcular a corrente total, ok? Então eu já sei que a corrente que sai da fonte, a corrente que passa aqui, né, nesse carinha aí, nessa fonte de 12 volts, é igual a 3 amperes, tá? Bom, como eu sei também que essa ligação aqui é em paralelo, né, então significa que eu posso calcular a DDP da lâmpada. A DDP da lâmpada é a resistência da lâmpada vezes a corrente que passa pela lâmpada, no caso o I2, né? Então, calculando a DDP da lâmpada é bem simples, né? É só pegar aqui o valor do R da lâmpada, que é 3, vezes a corrente que passa nela, que é 2, né? 2 amperes, logo a DDP é 6 volts. Observando que essa DDP ela está em paralelo com o meu receptor e o meu gerador, eu posso calcular o valor de epsilon. Bom, no gerador, eu sei que o U da lâmpada, que é o mesmo U nos polos do receptor, vai ser igual a epsilon mais R vezes I do receptor, né? Então, fazendo essa continha, eu posso calcular a força eletromotriz do receptor, né? No caso da bateria recarregável, vai ficar assim, ó, 6 é igual a epsilon mais o valor do R, que é 1, vezes a corrente, que é 1 também, né? 1 vezes 1, jogo 1 para lá, diminuindo. Então, o valor de epsilon é 5 volts. Então, bem rápido e bem simples, né? Usando a equação do receptor, tá? Nem precisou usar Kirchhoff nessa questão, né? Bom, essa mesma DDP aqui é a mesma aqui para o receptor, mas também é a mesma para o gerador. Logo, eu sei que o U da lâmpada também vai ser igual a epsilon menos RI, né? No caso aqui, ó, reparem que eu estou no receptor, eu estou aqui, ó, melhor, no gerador, né? Perdão. Nesses dois pontos aqui em cima. Logo, eu posso calcular o valor da resistênciazinha, né? Do receptor. Como é que fica, então, o cálculo disso? Vamos lá, senhores. Substituindo, vai ficar 6 é igual a 12 menos o valor da resistência que eu quero, vezes a corrente lá naquela parte. A corrente lá naquela parte é 3, ok?
Logo, eu vou jogar o 12 para o outro lado, fica assim, ó, menos 6 é igual a menos 3R, né? Menos com menos, né, senhores? Fica positivo o sinal, né? Jogo o 3 dividindo, e aí eu fico com R igual a 2 ohms, ok? Bom, a questão, né? Apesar de estar no capítulo de lei de Kirchhoff, eu posso até usar as leis de Kirchhoff, só que nós não precisamos usar nessa questão, basicamente, porque eu já tinha DDP aqui, a DDP aqui, a DDP aqui. Prestando atenção que cada elemento aqui, ele funciona de uma forma diferente. Isso aqui é simplesmente só um resistor, né? Esse aqui é um receptor e esse aqui é o meu gerador, ok? Um grande abraço e até a próxima.